Lucas capítulo 15, é uma parábola que é um pouco longa, mas eu quero ler com vocês. Gostaria que você acompanhasse aí comigo. Diz assim, olha, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Fecha os olhos comigo mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós somos privilegiados, porque nós estamos lendo um texto na presença daquele que inspirou, que escreveu essas palavras, que inspirou o autor a escrevê-las. Nós te louvamos porque tu és capaz de nos dar uma interpretação que vá além, Senhor, da nossa capacidade humana e aplicar a nós essa palavra de forma a trazer vida, ó Deus, transformação, crescimento, e nos ajudar nessa caminhada cristã, naquilo que tu tens proposto para nós, Senhor, vivermos e também como igreja, no nome de Jesus. Eu oro por cada um de nós e peço que a tua graça mais uma vez seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado aos irmãos a respeito da graça de Deus. Um dos pilares fundamentais nosso, como igreja aqui, como região, tem sido a proclamação do Evangelho da graça de Deus. E nós temos como igreja local sempre um objetivo muito claro de fazê-los compreender a graça de Deus.
e experimentar a dimensão dessa graça na vida de vocês, de forma que vocês possam viver, e quando digo vocês, digo nós, possamos viver tudo aquilo que Deus quer que vivamos, possamos desfrutar de tudo que a presença de Deus nos oferta, de tudo que Deus já conquistou por nós na cruz do Calvário, de tudo que a presença da casa do Pai, a presença do Pai tem a nos oferecer e tem a nos ofertar. Mas nem sempre essa compreensão é fácil. E nós temos aqui diante de nós uma parábola muito interessante, porque essa parábola, além de inúmeras lições que você pode extrair daqui, certamente, tanto eu quanto você, talvez já ouvimos algumas ministrações em cima dessa parábola, e Deus tem muito a falar nessa parábola, uma parábola muito interessante, muito bacana. Nós vemos nessa parábola o relacionamento do pai com dois filhos. Nós temos aqui o pai que retrata o próprio Deus e o seu relacionamento com dois dos seus filhos. E é interessante que quando nós olhamos para o que é a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, conforme lá Efésios 8:9 diz, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, ou seja, é um presente de Deus, não vem das obras, não depende do que a gente faz, para que ninguém se glorie. E essa manifestação da graça, ela se dá por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá João 1:14-17 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós vemos que o evangelho, o que Deus tem para nós por meio de Jesus, é que nós experimentemos a graça e a verdade que Jesus veio compartilhar conosco. Mas existem dois inimigos claros da graça, dois polos opostos, que são inimigos dessa vida da graça que nós anunciamos a vocês aqui na Igreja Metodista Wesleyana do Industrial 1. Existem dois polos extremos que conspiram na vida das pessoas para que elas não estejam na posição que Deus quer que elas estejam e para que elas então não desfrutem dessa graça que Deus quer que elas desfrutem. E esses dois polos, um deles, de um lado é a libertinagem, do outro lado é o legalismo. Então são dois problemas. Algumas pessoas confundem a graça e se entregam à libertinagem, se entregam aos prazeres de uma forma desenfreada, como se não houvesse consequência dos seus atos, das suas posturas, do que eles fazem ou não fazem por causa da maravilhosa graça de Deus. Então eles confundem um pouco a questão da graça e se entregam aos seus prazeres, aos seus deleites. Mas por outro lado, existem aqueles que vão para o outro polo, que é o polo do legalismo. É a pessoa que também não consegue compreender a graça e ela no fundo, ela acredita que são as suas obras, que são a sua capacidade de cumprir a lei e de andar de acordo com os padrões da lei, que vão fazer com que ela desfrute as bênçãos de Deus e a graça de Deus. Esse é um outro lado, é o outro polo. Então, nós vamos ver claramente que a Bíblia, ela se posiciona contra esses dois extremos. Em relação à libertinagem, nós podemos citar o texto de Romanos 6, 1-2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Em relação ao legalismo, podemos citar Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então perceba que a Bíblia, ela vai combater esses dois polos opostos, porque a verdade é que a vida é desfrutada na sua plenitude, na sua integralidade da graça de Deus, ela está no equilíbrio entre esses dois polos, ela está no meio do caminho, ela não é nem daquele lado nem desse, mas é o equilíbrio, é algo ali no meio, que está a vida desfrutada na graça de Deus e naquilo que Deus tem para oferecer para nós. E aí essa parábola, ela chama atenção, porque nela nós temos esses dois polos representados. Nós temos no filho mais novo alguém que se entregou aos prazeres, alguém que se entregou à libertinagem, alguém que estava diante da presença do pai e pegou a bênção que o pai lhe deu. Ele disse: pai, me dá a minha parte da herança. O pai, sem hesitar, lhe dá riquezas, lhe dá bênçãos, lhe dá a parte da herança que lhe compete. E ele pega essa parte da herança e ele barateia essa graça que ele acaba de receber e ele começa a viver dissolutamente. Ele se entrega aos seus prazeres, ele se entrega à carnalidade, ele se entrega aos seus impulsos, às suas vontades e às questões pecaminosas. Lá no texto do 13 ao 16 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Ele desperdiça as bênçãos que o pai deu sobre ele, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começa a passar necessidade. Mas aí, por outro lado, nós temos na mesma parábola o filho mais velho. E o filho mais velho, ele está no outro polo, no polo do legalismo. O filho mais velho, ele está também na casa do pai, ele está desfrutando da presença do pai, ele obedece o pai em tudo, ele ajuda o pai em tudo, ele serve o pai nos mínimos detalhes, mas, no entanto, ele não desfruta da vida abundante que o pai tem para lhe oferecer. O serviço ao pai, o estar na casa do pai, lhe é pesado, lhe é custoso, lhe é difícil. Para ele é amarguroso estar na casa do pai. E a sua vida é marcada por amargura e ressentimento. Quando o outro filho volta, ele fala: o que? Eu estou aqui sempre. É alguém que entende que merece alguma coisa por causa do seu legalismo, por causa do seu cumprimento da lei. Eu estou sempre na tua presença, eu estou te obedecendo em tudo, e você não me dá nenhum cabrito sequer para eu celebrar com os meus amigos. E o pai vai dizer o que para ele? O pai vai dizer o seguinte: tudo que eu tenho é teu. Você não está desfrutando da ambiência, da vida abundante que o pai tem para te ofertar. A vida para aquele irmão mais velho era uma vida legalista, uma vida pesada, uma vida difícil. O legalismo, queridos, ele vive na amargura, no ressentimento, na tristeza. As coisas lhe são pesadas. Não sei se você já viu, tem crente que está sempre chupando limão, sempre com a cara amarrada. Às vezes é um bom crente, mas aí você vai conversar: como é que você está? Estamos indo, né? Estamos caminhando. Né? E aí, meu irmão, como é que está? Está tudo bem? Pagando um preço, né? Está difícil. Que casa do pai é essa?
É uma pessoa que às vezes está até fazendo tudo certinho. Ela acorda todo dia de manhã, ela ora, ela jejua, ela lê Bíblia, mas ela não desfruta da vida abundante que o Pai tem para ela. Estar com o Pai, estar na casa do Pai, servir o Pai é pesado, é difícil, é danoso. E não é isso que Jesus diz. Jesus diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. É suave. Se você está cansado, sobrecarregado, vem a mim. Isso se refere até àqueles que estão dentro da igreja. Se a vida de cristão tua, ela é pesada, ela é sobrecarregada, venha ao Pai, entrega a Ele a sua carga, entrega a Ele o seu jugo e toma sobre si o jugo de Cristo, que é um jugo suave, que é um jugo leve, que é um jugo gostoso, que é um jugo prazeroso, que tem a ver com a vida abundante que o Pai tem para oferecer. Então perceba, queridos, que ambos os casos há uma falha em compreender o que é a graça do Pai. O que é a graça do Pai? De um lado, o filho mais velho, ou o filho mais novo, perdão, ele não compreende a graça do Pai, porque ele acha que a graça do Pai, as bênçãos que o Pai lhe deu, podem ser usadas de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o erro do filho mais novo não está em desfrutar da herança que o Pai lhe deu, mas está em desfrutar do que o Pai lhe deu fora da presença do Pai. Tudo que é fora da presença de Deus se transforma em pecado. O diabo é especialista em fazer isso. E aí a gente até bitola as nossas mentes, a nossa cabeça, com coisas que nós começamos a taxar como pecaminosas. Por quê? Porque quando elas são feitas fora da casa do Pai, elas se transformam em pecado. Elas se transformam em maldição. Aquele filho mais novo, ele foi e ele se entregou aos prazeres da vida, que fora da presença de Deus, eles se transformam em pecado, e eles terminaram derrubando aquele filho mais novo, terminaram acabando com a vida daquele filho mais novo, colocando ele numa situação deplorável, colocando ele numa situação de culpa, de desespero, colocando ele numa situação de miséria, de abandono. Ele chegou ao fundo do poço, ainda mais ele que era um judeu, agora trabalha com porcos e deseja comer a comida dos porcos. O judeu nem porco come, e ele está desejando comer a comida dos porcos. É o que o diabo faz com as pessoas. A pessoa pega aquilo que seria legítimo, aquilo que seria a bênção de Deus, aquilo que Deus quer que você desfrute. Deus quer que você seja feliz, que você desfrute dos prazeres da vida, mas na presença do Pai, na presença dEle, onde há a bênção dEle, onde há a graça dEle. Mas aí esse filho sai da presença de Deus e ele vive dissolutamente. E aí, por causa disso, nós vemos que ele não compreende o que é a graça de Deus. Ele se perde em entender que a graça de Deus tem a ver com estar na presença de Deus, não sair da presença de Deus, não desfrutar apenas da herança de Deus, mas estar na presença do Pai é aonde a graça está presente, é aonde a graça se manifesta. O filho mais velho, por sua vez, ele está trabalhando para merecer o favor do Pai. Ele está cumprindo as regras para tentar ter direito a um cabrito para celebrar com seus filhos. Ele está achando que é pelo seu muito esforçar, é pelo seu muito fazer, é pelo seu muito realizar, que ele consegue obter algo da parte do Senhor. O que ele faz em si não é errado. Servir o Pai não é errado. Ajudar o Pai não é errado. Colaborar, gerindo e cuidando das coisas do Pai não é errado. O erro não está no que ele fazia. O erro estava na motivação do porquê ele fazia.
Ele acreditava que aquilo lhe garantiria algum favor, que aquilo lhe daria algum crédito, algum mérito diante de Deus. E aí, quando ele cobra, digamos assim, o pai em relação aos seus méritos, e é interessante que nós temos essa petulância de vez em quando, de em oração nós cobramos Deus, achando que temos mérito, né? Eu sou teu servo, né? Eu estou sempre na igreja, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu sou fiel no dízimo, e nós achamos que por alguma razão nós temos mérito diante do Senhor, e ele cobra o pai como se ele tivesse mérito, dizendo assim: eu nem um cabrito, eu estou sempre aqui na tua presença, eu estou sempre trabalhando, eu estou sempre ajudando, eu estou fazendo tudo certinho, e nem um cabrito eu tenho para celebrar com os meus amigos. E aí a resposta do pai, como eu já falei, ela é o seguinte: não, você que não entendeu nada, se você achar que é pelo que você merece, realmente você nunca terá nada. Mas se você entender que a presença do Pai, que a casa do Pai é um ambiente de graça, é um ambiente de favor, você vai entender que tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu, tudo que foi conquistado é para você, e você tem livre acesso à graça de Deus sobre a sua vida. Você tem esse livre acesso. Então também o filho mais velho não compreendia a graça. Ele achava que era o seu bom comportamento que faria ele conquistar algo, era o seu bom comportamento que lhe tornaria capaz de receber um favor da parte do pai. O pai está interessado em relacionamento, queridos. E nós vemos então que nesse meio termo da graça, da qual eu vos falo, nós vemos que o filho mais novo, ele, apesar de ter ido viver dissolutamente, quando ele puxa a sua memória, ele lembra de fato de quem era o seu pai. Ele lembra de fato de quem era o seu pai. E aí ele diz o seguinte: eu estou aqui nessa pindaíba, eu estou aqui nessa dificuldade toda, eu estou aqui vivendo esse problema todo, eu estou aqui numa situação deplorável dessa, mas até os funcionários da casa do meu pai, eles têm uma vida diferenciada. Até aqueles que servem na casa do meu pai, eles desfrutam da bênção, da presença daquela casa, da bênção que o meu pai lhes oferece. E aí ele toma uma decisão, que é uma decisão de arrependimento, e ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou me arrepender, eu vou confessar o meu erro, o meu pecado. Vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, mas deixa eu participar da casa do pai. O filho mais novo, ele teve que perder tudo para entender que a graça não estava nas bênçãos financeiras que ele recebeu do pai, que a graça não estava nos bens que ele poderia adquirir, que a graça não estava nas experiências de vida que ele poderia desfrutar com aquelas riquezas, mas que a graça, ela repousava em estar na presença do Pai. Então ele retorna dizendo o seguinte: pai, eu não preciso nem ser mais filho, eu posso até ser um empregado, eu posso ser um funcionário, mas eu quero habitar na presença do Pai, eu quero habitar na casa do Pai, porque ali está a graça de Deus. Mas, no entanto, o filho mais velho, por sua vez, ele fica do lado de fora, ele ouve o som de festa, ele ouve o som de celebração, ele começa a sentir o cheirinho do churrasco que está rolando lá. O bezerro cevado foi abatido para o churrasco, e ele começa a ver aquela movimentação. Chama um funcionário e pergunta: o que está acontecendo? Ele diz: está rolando um festão lá, mataram o bezerro cevado, está rolando um churrasco, porque o teu pai recebeu o teu irmão de volta, e eles estão celebrando lá
a graça de Deus, a vida, a reconciliação, o perdão, o refrigério, o recomeço, a reconstrução. E aí aquele filho mais velho que guia a sua vida pelos méritos, ele se revolta. Ele se revolta. Ele fala, isso não é justo. Não está certo. Meu irmão foi, aprontou, agora voltou e recebe uma festa. Eu estou sempre aqui fazendo tudo certinho e eu não tenho nem um cabritinho para celebrar com os meus amigos. Não é que ele não tinha, queridos, é que ele não entendeu o que é estar na presença do Pai. O seu envolvimento era um envolvimento religioso, o seu envolvimento era um envolvimento apenas de serviço, de temor, e não um relacionamento genuíno. E esse irmão, ele é convidado, mais velho, para vir, para participar. Venha participar também você. Mas, infelizmente, a parábola termina com esse irmão do lado de fora da casa. E com o mais novo de volta para dentro da casa. E a grande lição que nós temos nesse texto, queridos, é que a graça de Deus, ela não está nem na libertinagem e nem no legalismo. Mas a graça de Deus está quando nós entendemos quem o Pai é e nós desfrutamos da presença do Pai. A graça de Deus não se manifesta pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é um favor, é uma dádiva, é um presente que nós não merecemos receber. A graça de Deus está acessível a todos nós. E às vezes nós não acessamos nem o cabrito, porque a gente acha que tem a ver com o nosso mérito, com aquilo que a gente consegue conquistar, com aquilo que a gente consegue fazer, quando na verdade tem a ver com aquilo que o Pai tem para nos oferecer e nos dar. Tem a ver com aquilo que Ele pode fazer na nossa vida e através de nós. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Ele. Não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Jesus já fez por mim na cruz. Não tem a ver com o que eu sou capaz de conquistar, mas tem a ver com o que Jesus já conquistou para mim na cruz do Calvário. A graça sem a presença de Deus não existe. Bênçãos sem a presença de Deus vão se transformar em libertinagem, vão se transformar em maldição, vão terminar em tristeza, em vale, em poço. Agora, serviço sem a presença de Deus, oração sem a presença de Deus, leitura bíblica sem a presença de Deus, não passa de religião vazia. Não passa de religião vazia. A graça reside na manifestação de Cristo sobre as nossas vidas, na presença de Cristo sobre nós, no relacionamento diário com Cristo Jesus, que não vai deixar com que a gente caia em nenhum dos extremos. Nós não vamos cair na vida dissoluta de libertinagem, de pecado desenfreado. Como que poderemos pecar se a graça já se manifestou sobre nós? Mas, por sua vez, também não vamos cair numa religião pesada, engessada, numa engrenagem sem óleo, numa vida cristã sem sorriso, com dificuldade, com peso, com peso nas costas em relação a tudo que a gente faz para Deus. Não, nós não vamos cair também nisso, porque nós entendemos que na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus há satisfação. Na presença de Deus há gozo. Na presença de Deus o choro não dura para sempre. Ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã. Na presença de Deus há socorro. Na presença de Deus há consolo. Na presença de Deus há fortalecimento. Na presença de Deus há renovo. Na presença de Deus há perdão. Na presença de Deus há restauração. Na presença de Deus há cura. Na presença de Deus há reconciliação. Na presença de Deus há recomeço. Na presença de Deus há graça, a manifestação de bênçãos, de dádivas, de dons. A presença de Deus é maravilhosa e ela é para ser desfrutada por todos nós. Por todos nós. Então nós vamos poder desfrutar da vida. Olha que interessante. Desfrutar da vida como o filho mais novo desfrutou,
mas na presença de Deus, ou seja, não igual, parecido. Nós vamos desfrutar dos prazeres da vida, mas na presença de Deus, sem pecado, sem pecado. E nós vamos servir como o filho mais velho serviu, mas não com peso, não com luta, não com dificuldade, não com um coração amargurado, mas nós vamos servir com gozo, com alegria, com júbilo, porque temos prazer de estar e de trabalhar com o Pai, e de estar lado a lado com o Pai, de dividir o serviço com o nosso Pai, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer operar, e que Ele pode instrumentalizar e usar cada uma das nossas vidas. Amém, queridos? Você conseguiu entender a palavra nessa noite? Nós temos uma tendência terrível de cair para um lado ou outro. Nós temos uma tendência de cair para um lado ou outro. Ou a gente fica mais legalista, né? Jogando pessoas no inferno porque não são igual a gente. Ou às vezes a gente baixa a guarda e acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer. E não é isso que é a proposta de Deus para nós. E a receita ela é muito simples para a gente não cair nem para lá nem para cá. É nós entendermos que nós precisamos estar com o Pai. Nós precisamos nos relacionar com o Pai. O Pai nos ama não pelo que a gente faz, mas Ele nos ama porque nós somos filhos. Quem tem filho aí faz assim. Rapaz, aquela bolinha lá nasce, aquele negócio nasce lá, né? E você ama, você não sabe explicar, né? Pode desobedecer, pode fazer coisa ruim, pode, mas você ama. Se é bom de matemática, se não é, você ama igual. Se é bonito, se é feinho, você ama igual. Você até acha bonito, né? É assim. Eu só conheci uma mãe até hoje que falava que o filho era feinho, né? Tive uma irmã lá em Portugal que falou: nossa, eu tenho 3 filhos, o fulano tal é bonito, a menina também é bonita, mas o mais novo é feinho demais, pastor. Falei: minha irmã, ele é seu filho. Ela falou: mas eu não sou cega, pastor. Só que ele é gente boa, pastor, eu estou tranquilo, ele é gente boa e tal. Mas a gente ama, gente. E a gente ama não é pelo que eles fazem. Claro que quando eles fazem algo legal, isso nos orgulha. Mas não é pelo que eles fazem, é por quem eles são. Deus chama por quem você é, porque você é filho. Se você é filho, Deus te ama, querido. Deus te ama. Deus te ama. Não é o que você faz ou deixa de fazer. Ele simplesmente te ama. Mas por sua vez, se nós tomarmos decisão de viver fora da presença dele, nós vamos nos estrupiar, nós vamos nos dar mal, as coisas vão dar errada para a gente. Agora, se a gente decidir também viver na presença dele, sem desfrutar dele, só cumprindo rito, cumprindo sacramentos, leis e costumes e religião, nós vamos ser vazios, queridos. Nós vamos ser um crente que ninguém nem suporta estar perto. Vai estar pesado para a gente toda hora, vai ser sempre difícil. Você vai vender um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, porque toda hora você vai estar com aquela cara lá chupando limão. Está sempre difícil, está sempre complicado. O que é isso, gente? Não é esse o evangelho. O evangelho nós vemos homens e mulheres sendo queimados e glorificando, porque é uma presença de Deus, ela traz alegria, ela é suficiente, ela nos preenche, ela é tudo que a gente precisa. As outras coisas são detalhes, ela é tudo que a gente precisa. Gostaria que você ficasse de pé comigo, nós vamos orar ao Senhor. O filho mais novo se arrependeu e voltou para o pai, falou: pai, eu posso varrer o chão, pai, mas eu entendi que a tua presença, que a tua casa, que aqui é o lugar de bênção, aqui é o lugar para eu estar. O mais velho tem um coração um pouco mais duro, o legalismo é um pouco mais difícil, mas, queridos, nenhum da gente passa nos crivos que a gente coloca nos outros. Ninguém passa nos seus próprios crivos.
Ninguém passa nos seus próprios crimes. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos carecemos da graça de Deus manifesta sobre nós por meio de Cristo Jesus. Então você não pode ficar fora da casa do Pai. Você precisa dizer para o Pai: Pai, eu estou fazendo tudo, mas fazendo com motivações erradas. Eu preciso aprender a desfrutar da alegria da casa do Pai, do que a casa do Pai oferece, desfrutar das bênçãos, do gozo, da satisfação que é estar na presença do Pai. Feche os olhos, faça a sua oração. Eu não posso fazer essa oração por você. Eu preciso que você faça essa oração aonde você está. Eu vou abençoar você também, mas é uma oração muito íntima, muito pessoal, que nós precisamos fazer. Cada um de nós precisamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Senhor, e não queremos aqui estar por força da religião apenas. Não queremos aqui estar, Senhor, apenas por causa do peso da consciência. Senhor, pelo medo do inferno, pelo peso da consciência de que se não estivermos aqui, não seremos abençoados, agraciados por Ti. Senhor, nós também não queremos, ó Pai, tratar com levianidade, Senhor, a Tua graça e vivermos uma vida sem responsabilidade, Senhor, fora da Tua presença, fazendo coisas que não agradam a Ti, Senhor. Portanto, Senhor, olha para as nossas vidas, para o nosso coração, libera sobre nós perdão, graça, restauração, nesta noite, meu Deus. Daqueles que se arrependem, Senhor, seja por uma coisa ou por outra, recebe a oração e nos permita, papai, desfrutar da Tua presença, nos permita, papai, desfrutar, ó Deus, da atmosfera da Tua casa, daquilo que Tu tens para nos ofertar, nos oferecer, de toda herança que Jesus já conquistou por nós. Jesus é a própria manifestação da graça e verdade, que possamos, Senhor, ó Deus, estar com Cristo, desfrutar de Cristo, nos relacionar com Cristo, Senhor, de forma a termos intimidade, profundidade e vivermos, ó Deus, plenamente aquilo que Tu tens estabelecido para nós, Senhor, aquilo que Tu tens a manifestar sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar nessa noite cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu quero declarar uma vida abundante, uma vida cheia de Deus, uma vida de alegria, de gozo, uma vida de vitória, Senhor. Eu sei que existem lutas, mas, Senhor, as lutas não darão o tom da nossa vida. Cristo Jesus vai dar o tom, Senhor, o tom de vitória, o dom de alegria, o dom de força, o dom de renovo, o dom de vigor. Ó Deus, a Tua alegria é a nossa força, Senhor Jesus. Portanto, traz alegria, traz gozo, traz bênção, traz leveza, traz pureza, traz ânimo, traz inspiração, traz motivação ao coração do Teu povo, da Tua igreja. Nós assim abençoamos e profetizamos em nome de Jesus. Amém.